Fala, gente, graça e paz em Cristo Jesus. É uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez, tendo a oportunidade, o privilégio de fazer menção da palavra. Você sabe que toda quarta-feira, às 2 horas da tarde, nós temos o hábito de entrar ao vivo para estar ministrando uma palavra, para abençoar a sua vida, o seu coração. E hoje não é diferente. Eu estou ao vivo já pelo meu Facebook. Toda quarta eu entro pela minha página no Facebook, o pr.Rodrigo Santana, com 2 N's, onde eu tenho a oportunidade de trazer uma palavra para a tua alma, tá? E o texto que está no meu coração está lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 10. Só um instantinho. Vamos lá, capítulo 10, verso 38, que diz assim: E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Eu vou repetir o texto. Mateus 10, versículo 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Preste atenção nisso aqui. Nós temos vivido um tempo que nós temos vivido, tem arrancado dos cristãos ou daqueles que dizem seguir a Cristo, a cruz de Cristo. Parece que as pessoas hoje seguem a Cristo e tentam tirar a cruz do Evangelho, a ponto da pessoa encontrar facilidade de viver o Evangelho. Isso me incomoda um pouco, porque parece que as pessoas hoje vivem um tempo onde procuram não discernir a Bíblia ou não entender as palavras do Cristo. O texto que eu estou lendo aqui, ele está dentro do contexto de Mateus capítulo 10. O que está acontecendo no contexto do capítulo 10? Jesus está chamando homens para segui-lo, para caminhar com ele. Então, a partir desse momento, Jesus começa a ensinar: eis que vos dou poder, autoridade, para expulsar demônios, para curar enfermos. Jesus começa a dar autoridade para os discípulos e a ensinar para eles o que é ter uma vida com Cristo, o que é se relacionar com Cristo. E aí no capítulo 10, Jesus começa a falar alguma coisa sobre esse relacionamento e a maneira como os discípulos devem se comportar diante desse relacionamento. Primeiro, quem recebe a mim, recebe o Pai. Quem rejeita a mim, rejeita o Pai. Então ninguém vê o Pai a não ser por mim. É preciso se relacionar comigo. Segundo, quem amar mais pai e mãe do que a mim, não é digno de mim. Ok? Quem ama pai ou mãe não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aí, o versículo posterior a esse, que eu acabei de citar, é o 38. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Veja, logo em seguida, Jesus fala sobre cruz. No versículo 37, Jesus está dizendo: aquele que ama mais o filho, que ama mais o pai, que ama mais a mãe do que a mim, não é digno de mim. Aí Jesus continua o 38. E quem não toma a sua cruz e não segue a mim, e não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Veja bem, eu acho que Cristo está sendo claro aqui, nesse contexto, que a partir do momento que ele chamou os discípulos com o propósito de caminhar com ele, haverá uma vida de renúncia, haverá uma vida de entrega, haverá uma vida de sacrifícios, haverá uma vida de abrir mão de algumas coisas em prol desse relacionamento com Cristo. Então Jesus está sendo claro aqui para nós que esse evangelho que está sendo pregado por ele é um evangelho que existe renúncia. Cuidado com o evangelho que as pessoas estão pregando hoje, cara. Cuidado, porque tem muita coisa sendo dita hoje, muita facilidade em nosso meio, e está tirando o peso da cruz. Jesus não ensinou sobre isso. Jesus não falou sobre isso. Não existe facilidade em viver o Evangelho. Se você está encontrando facilidade em viver o Evangelho, você não está vivendo o Evangelho, meu amigo. Você não sabe o que é Evangelho.
Porque o evangelho de Jesus é cruz. O evangelho de Jesus é renúncia. O evangelho de Jesus é amar mais pai e mãe. Olha o teor da expressão que Jesus usa aqui. Aquele que ama mais pai e mãe. Mais do que isso, aquele que ama mais o filho não é digno dele. Sabe? Olha o preço da renúncia. Cristo muito claro aqui, dizendo para nós o seguinte: que se o meu amor for maior pelos meus familiares do que a Cristo, eu não sou digno dele. Se a minha motivação pelos meus familiares forem maiores do que a motivação de seguir a Cristo, eu não sou digno dele. Jesus está sendo muito claro aqui nesse contexto para os discípulos, ensinando essa expressão, que o evangelho vai ter renúncia. Haverá sacrifícios nesse evangelho. Há um preço a ser pago para aqueles que desejam caminhar com Cristo. Aí vem a geração modinha: ah, mas que preço é esse? Porque Jesus foi lá e pagou um alto preço. Eu sei, cara, o preço que Jesus pagou foi preço de sangue, meu irmão. Preço de sangue só ele pagou. Ninguém mais vai se martirizar, se cortar, se ferir, se machucar para ser salvo. Cristo pagou o maior preço, que é o preço de sangue. Agora, entenda, quando a gente fala sobre preço de seguir a Jesus, sobre sacrifícios de seguir a Jesus, é sobre cruz, cara. É sobre renúncia. Isso é evangelho. Evangelho sem cruz não é renúncia. Evangelho sem renúncia não é cruz. Evangelho sem sacrifício não é evangelho. Evangelho sem renúncia não é evangelho. O evangelho onde não se tem o preço do sacrifício, da renúncia, não pode ser chamado de evangelho. O próprio Cristo disse: aquele que tenta se salvar se perde, e aquele que perde a sua vida por amor a Cristo, esse se salva. Olha o peso da palavra do Cristo. Sabe, olha o peso da palavra de Jesus. Aquele que tenta se salvar se perde, e o que se perde por amor ao evangelho, esse se salva. Isso é tremendo, isso é tremendo, e traz para nós aqui o sentido do que Jesus quer dizer sobre o que é o evangelho. Porque todo aquele que acha a sua vida, esse a perde. Mas aquele que perde a sua vida por amor a Cristo, esse a salva. Sabe o que é isso? É Jesus colocar na cabeça dos discípulos de tal maneira, os discípulos entenderem de tal maneira, que não há mais razão para viver que não seja morrer por Cristo. E aquele que morre por amor ao evangelho, aquele que se entrega por amor ao evangelho, esse se salva. Esse se salva. Mas aquele que tenta se salvar, esse se perde. Entendeu? É por isso que desde o momento que você aceitou Jesus e você se converteu na igreja, você começou a perder muita coisa, cara. Aí você está questionando: poxa, por que eu perdi isso, perdi aquilo? Eu estou perdendo um monte de coisa. E claro, o evangelho é perda, cara. Nossa, que isso, pastor? Você está para baixo hoje, trazendo uma palavra mais... Não é que eu estou trazendo uma palavra, eu estou falando do evangelho. E você ouviu uma coisa diferente do evangelho. O evangelho é perda. Você vai perder muita coisa em relação ao evangelho, porque você ganhou muita coisa do mundo que você acha que na verdade é salvação, é razão para você viver, e tudo isso tira a tua paz e te leva para longe do Cristo. Aí quando você conhece a palavra de Deus, você passa a entender que para ganhar a sua vida, que para viver uma vida de salvação, você tem que perder muita coisa. Perder muita coisa que você adquiriu no mundo. Cada vez que você caminha com Cristo e você passa pelo processo de conversão, você vai morrendo a cada dia. Esse é o propósito do evangelho. Guarda isso. O propósito do evangelho é te matar. Que isso, pastor? Ficou doido? Fiquei não. O propósito do evangelho é matar você, cara. Você vai morrer. Porque o evangelho quer matar essa velha natureza que está em você. O evangelho quer acabar com essa velha criatura que está em você. Então essa palavra é para matar teu eu, é para matar teu velho homem, é para matar tua velha natureza, é para acabar de vez com aquele antigo homem. Por isso que o evangelho, ele traz para nós o sentido de renascimento. O batismo fala sobre isso. Olha o que é o batismo. A pessoa entra nas águas, mergulha com o corpo inteiro nas águas,
Por que não só a cabeça? Porque o corpo inteiro? Porque é o renascimento de toda uma vida com Cristo, sabe? A simbologia é muito profunda. O mergulhar nas águas e o sair das águas é o morrer um homem e ressurgir um homem em Cristo. Uma nova vida em Cristo. Então o evangelho tem que ter renúncia. Se não tiver renúncia, não é evangelho. Não pode ser evangelho. Cuidado com as coisas que você tem ouvido nesse tempo que você está vivendo. Cuidado. Eu tenho ficado muito preocupado com o tempo que nós temos vivido, sabe? As mensagens que mais hoje se destacam, que as grandes igrejas amam ouvir, que querem, que investem. A gente está no tempo do coach, de mensagens para cima, tal. Você vai ter, você vai conseguir, você pode, você prospera. E pá, olha a porta, olha isso, olha aquilo. Como vencer na vida, as 7 chaves, a mensagem, as 7 chaves para vencer, as 7 chaves para prosperar, pá. Sabe? Tá empurrando tanto isso na cabeça da igreja que a igreja tá deixando de acreditar no evangelho. E quando a gente prega uma palavra para ensinar para o povo o que é o evangelho, que na verdade o evangelho não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Não significa que Cristo não tem o poder de fazer, de abençoar, de prosperar. Isso é bíblico. A prosperidade está na Bíblia, e se está na Bíblia, eu creio nela. Agora, o problema é quando as pessoas começam apenas a propagar esses tipos de palavra e acabam tirando a mensagem do Cristo. O problema é quando eu uso a mensagem da pregação para estimular a pessoa a simplesmente ter uma vida bem-sucedida, quando na verdade eu não ensino a pessoa a entender a palavra, a matar o velho homem e levar a vida dela para o céu. Se a igreja de hoje tivesse preocupada apenas em levar almas para Cristo, em levar almas para o céu, a mensagem seria cristocêntrica. 3 mensagens principais que não sairiam do púlpito: arrebatamento, eternidade e salvação. 3 mensagens que não sairiam do nosso púlpito: arrebatamento, eternidade e salvação. Pregaria mais sobre salvação. Agora, essas 3 coisas que eu falei, elas estão incluídas dentro de uma vertente a ser pregada. Se alguém deseja levar a alma de alguém para o céu, se o pastor se preocupa em levar aquele rebanho para Cristo, as mensagens que são pregadas em cima daquele altar são mensagens cristocêntricas, que tudo fala sobre Cristo, que remete a Cristo, que respira a Cristo, que desenvolve as palavras de Cristo, que fala o que Cristo falou, que ensina o que Cristo passou, que passa a maior parte do seu tempo ensinando as palavras de Cristo. Eu amo toda a Bíblia, mas de tudo que existe na Bíblia, o que a gente deve guardar precisamente é as palavras de Cristo, porque o Antigo aponta para o Cristo e o Novo Testamento, Paulo vai falar daquilo que Cristo fez. Então o centro de tudo é Cristo, cara. São as palavras de Cristo. Ensinar o que Cristo está ensinando, falar do que Cristo está falando, e entender o peso das palavras dele. Será que é tão difícil a gente entender isso? A responsabilidade que é caminhar com uma vida com Cristo, uma vida de renúncia, uma vida voltada para o Evangelho, por amor a Cristo, por amor, sabe? As pessoas parecem que não conseguem mais fazer com essa motivação, por amor a Cristo, sabe? Qual o propósito que eu dou oferta na igreja? Qual o propósito que eu vou ao culto? Qual o propósito que eu oro a Deus? Olha quanta coisa está englobada dentro dessa visão, desse mundinho que a gente está vivendo, nessa geração modinha. As pessoas dão oferta porque querem receber a multiplicação daquilo que dão. As pessoas vão para o culto porque simplesmente querem se sentir melhores. As pessoas oram a Deus porque querem levar uma bênção para sua casa. Essa motivação é totalmente errada. Por que é errada? Porque as pessoas não estão conseguindo mais entender que o centro de tudo, que move a minha vida, o que deve mover a minha vida é Cristo.
Cristo deve mobilizar a minha vida, movimentar a minha vida. Cristo deve, Cristo, Jesus deve me levar, me movimentar. É Cristo. Então, eu não oferto, eu não entrego dinheiro na igreja simplesmente porque eu quero receber uma troca, porque eu creio que Deus vai me dar muito mais. Essa não é a minha motivação para ofertar. Eu oferto porque eu entendo que eu sou grato pelo sacrifício, pelo Calvário, porque eu amo o reino, porque eu amo a Cristo, então eu tenho facilidade de fazer. Eu vou para a igreja não porque simplesmente eu preciso de uma bênção. Eu vou para a igreja não simplesmente porque eu acho legal ir, porque tem pessoas. Essa não é a minha motivação. Eu vou para a igreja porque eu entendo que só Cristo tem as palavras de vida eterna. Então, para onde eu vou se só Ele tem aquilo que eu preciso? É por isso que eu vou para a igreja. Então eu não me reúno para procurar namorada, eu não me reúno para procurar amigos, eu não me reúno para bater papo, eu não me reúno porque simplesmente eu quero levar salvação para o meu pai, para o meu filho. Eu não me reúno porque lá eu vou me fortalecer espiritualmente. Essa não é a minha principal motivação. Tudo isso existe dentro dela, mas não é a minha principal motivação. A motivação de estar na igreja, de ir à igreja, é que só Ele tem as palavras de vida eterna. Então por que eu coloco meus pés em uma igreja? Porque lá é um lugar que a palavra está sendo pregada. E não é palavra de homem, é palavra do Cristo. Por isso que as pessoas não entendem o valor de estar em uma igreja, de ir à igreja. Eu entendo que quem se frustrou com a igreja, às vezes esse movimento que tem crescido de um tempo para cá, dos desigrejados, eles são baseados, eles acontecem baseados nos traumas que as pessoas viveram, as feridas que as pessoas encontraram, decepções que passaram por grandes lideranças. E cara, parece que às vezes as pessoas não procuram ler a Bíblia. Eu entendo que muita gente se feriu, mas você não entende também por que Cristo veio na terra? A Bíblia diz que Jesus veio para os pecadores. Jesus não veio para os sãos, ele deixou claro isso. Eu não vim para os sãos, eu vim para os pecadores. Eu vim para os necessitados. É por causa disso, cara. E é isso que você vai encontrar na igreja. Você vai encontrar isso na igreja. Porque dentro da igreja tem gente que se divide, tem fofoqueiro na igreja, tem mentiroso. Eu me decepcionei com um homem. É claro que você vai se decepcionar. Porque o homem, ele está sujeito a te decepcionar. E vai te decepcionar sempre, cara. E não é só na igreja, qualquer ambiente que você vai, que tem gente, você vai se decepcionar com gente. Você vai se frustrar com gente, sabe? Mas com todos os defeitos que existem dentro da igreja, é lá que a pregação é pregada, é lá que as palavras do Cristo é falada. Então é ali que eu tenho que ir lá por causa de Cristo. Porque o que me une é Cristo, o que me envolve é Cristo. Então, assim como Pedro disse, o que farei eu se só tu tens as palavras de vida eterna? Sabe? Então eu entro, eu procuro, eu me envolvo, eu caminho, eu insisto em continuar, porque a palavra que é pregada lá dentro é a palavra do Cristo, é a palavra de Jesus. Essa tem que ser a tua principal motivação de ir para a igreja. Esse tem que ser o principal motivo de você estar na igreja, de ofertar, de cultuar, de participar, de ir. Cristo é o principal motivo. A motivação é Ele. Aí o problema dessa geração que nós estamos vivendo é que estão tirando a cruz do Evangelho, estão tirando o preço da responsabilidade do Evangelho, os sacrifícios de caminhar com Cristo. Aí essa palavra incomoda essa geração modinha. Não, mas incomoda muito, e eu vou ler de novo. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim. Isso incomoda muita gente. Por quê? Porque Cristo deixa claro aqui o seguinte: que se você tentar salvar a tua vida, vivendo pelos seus valores, vivendo pela tua vontade, vivendo pelos seus desejos, você vai perder a sua própria vida. Mas se você procurar perder a sua própria vida por amor a mim, você vai achar a sua vida. Você vai se salvar. Sabe? O Evangelho, ele é isso aqui. É a cruz que Jesus tentou passar para os discípulos, dizendo o seguinte: vocês vão
carregar uma cruz, haverá sacrifício, haverá um certo preço a ser pago. O maior preço Jesus pagou no Calvário, glória a Deus, foi o preço de sangue. Mas há uma renúncia em caminhar com Cristo. Que se você disser para mim que é fácil caminhar com Jesus e sacrificar as suas vontades e não fazer aquilo que a tua carne quer fazer, e não fazer aquilo que os teus desejos querem fazer, você dizer, nossa, isso é muito fácil para mim, meu amigo, então você não está vivendo o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus é renúncia, matar o teu eu. Imagina você andar do lado de uma pessoa, ter que conviver com ela por amor ao Evangelho, porque Jesus me ensinou a perdoar ela. E no mundo, quando a gente não suporta alguém, simplesmente dá as costas e vai embora. Só que o Evangelho de Jesus é o contrário. O Evangelho de Jesus é o seguinte: perdoe, aprenda a amar. Isso é preço, cara. Isso é abrir mão, isso é renúncia, isso é sacrifícios por amor ao Evangelho. Então a gente precisa entender mais sobre o que é o Evangelho. Inclusive, mais pra frente no meu canal no YouTube, eu vou fazer uma série só sobre Evangelho. Eu vou só falar sobre Evangelho. Eu vou só recitar as palavras do Cristo, que Cristo pregou e deixou para nós registrado. Então, o que me incomoda é o seguinte. Na verdade, o que me incomoda é muita coisa. Porque essa caminhada de uma geração que tira a cruz do Evangelho, que tira a responsabilidade do Evangelho, faz criar em nosso meio uma geração aonde encontra facilidade em viver a palavra, encontra normalidade em ser cristão, encontra tranquilidade em viver o Evangelho, e é uma geração que tira a cruz do Evangelho. É uma geração que tem facilidade de viver o Evangelho. Por quê? Do Evangelho segundo a mentalidade deles. Porque eles tiram o preço da cruz, porque eles tiram a responsabilidade do reino e vivem uma vida como se estivessem indo para o céu, mas estão muito longe da eternidade. Ah, pastor, você está julgando. Não estou julgando, é o que Jesus ensinou. Que aquele que tenta salvar a sua vida perde, e aquele que perde a sua vida por amor a Ele, esse se salva. Quando eu digo que isso me incomoda, é porque essas mensagens humanistas que tem pregado hoje, onde prega mais falando sobre o homem, parece que o povo tem que fazer psicologia no altar, não precisa mais pregar Bíblia. O povo não tem que fazer teologia para pregar a palavra, agora é só fazer psicologia, faz psicanálise, entende um pouco sobre o homem e tal, e, sabe? Então as palavras de Jesus hoje não tem mais efeito. Então eu tenho que estudar o que os cientistas estudaram para trazer uma palavra de transformação para alguém. Então eu tenho que pregar ciência no altar e não Bíblia. Sabe? É tanta coisa que me incomoda, porque as pessoas hoje estão presas nessa realidade e não na realidade do Cristo. Isso aí que alguém falou, estão misturando com o Evangelho muita coisa. Eu não discordo, cara, da pessoa estudar, de usar ferramentas, de procurar saber mais. Mas, cara, melhor do que Flávio José é Cristo. Melhor do que Einstein é Cristo. Melhor do que tantos cientistas é Cristo. Melhor do que tantos homens inteligentes que desenvolveram tantas coisas, que ajudam para o desenvolvimento humano é Cristo. Cristo é a razão de tudo. É através dele que o homem é transformado. Quem procura ir para a igreja quer ouvir palavras sobre Cristo. Quem procura ir para a igreja não quer ouvir o homem falando, não quer ouvir o que o homem fez, eu quero ouvir o que Cristo está falando, sabe? É por isso que eu não consigo permanecer em qualquer lugar, que as pessoas falam mais dela do que de Cristo. O altar é lugar de falar de Cristo, de pregar Cristo, de falar do Cristo, de ensinar o que é Cristo, e não falar das filosofias dos homens, porque todas elas se frustraram. Nenhum homem ressuscitou e morreu pelos meus pecados. Quem me trouxe vida é Cristo. Então o problema é de uma geração que apenas vive pelas suas filosofias, que pregam esse evangelho modinha, que tiram peso da cruz, é que faz criar em nosso meio uma modernização dentro do evangelho. Você percebe que o evangelho hoje está moderno, as coisas estão muito modernas, e diante
de um evangelho moderno, caminha-se por uma linha de uma visão liberal, onde tudo é normal, onde não tem mais o peso do pecado, porque Cristo morreu em nosso pecado, no nosso lugar, tirou a culpa do pecado, então agora pode fazer o que quiser que está tudo liberado. Essa visão da teologia liberal, ela está tirando a responsabilidade do camarada levar a sua cruz. E qual o problema desse crescimento em nosso meio? O problema desse crescimento em nosso meio é o seguinte: é que nós estamos vendo em cima do altar pessoas que estão em adultério, em cima do altar pessoas que perderam o temor, em cima do altar pessoas que estão vivendo uma vida de prostituição, uma vida de pecado, de vaidade, gente que está roubando, gente que está vivendo uma vida de qualquer maneira, de idolatria, gente que está levando uma bipolaridade em cima do evangelho. Automaticamente está formando discípulos que não conseguem viver um evangelho de renúncia. Sabe? Olha o tanto que isso está crescendo, e as pessoas não estão procurando ver a palavra, procurando recitar o que Cristo passou, o que Cristo disse. Quando Jesus fala: quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Sabe para quem que Jesus está falando isso? Para discípulo. Você quer andar comigo? Você quer caminhar comigo? Você quer se envolver comigo? Então faz o seguinte: leva a sua cruz e vem. Não, carrega a sua cruz. E tem mais: se perder o tempo para ficar dando beijinho em papai e mamãe, vai ficar. Porque para caminhar comigo tem que amar mais a mim do que papai, mamãe e filho. Ah, que isso, pastor? Tá na Bíblia, e eu vou mostrar para você o texto aqui, ó, o versículo 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Está no mesmo texto que Jesus está ensinando para discípulo, para caminhar com ele, se envolver com ele. No texto que Jesus está ensinando para discípulo o que é ter uma vida com ele, o que é ter um relacionamento com ele. Então eu preciso entender essa verdade aqui, cara, que Jesus está sendo claro para os discípulos: vai ter cruz, e se você não carregar a sua cruz, você não é digno de andar comigo, cara. Você não pode andar comigo, você tem que levar a sua cruz. Aí quando a gente traz uma palavra como essa, o que as pessoas pensam é: nossa, pastor, mas o senhor parece que o evangelho é muito duro, parece que é um peso muito grande. Não é que é pesado, é que você cresceu ouvindo muita coisa que não é evangelho. Você está ouvindo muita coisa por aí que não é a pregação do evangelho. E quem determina o que é o evangelho não sou eu, Rodrigo Santana, porque eu sou miserável, podre, sujo de pecado. Quem determina o que é o evangelho é Cristo. Cristo. Porque você está ouvindo o que eu estou falando. Se aquilo que eu falo não condiz o que Cristo está ensinando, então não é evangelho. Então é a palavra do Cristo que vai determinar para nós o que é a verdade. Qual caminho nós estamos seguindo? O que a gente está seguindo nesse tempo? O que a gente está procurando viver nesse tempo? Que tipo de mensagem nós estamos gostando de ouvir? Sabe? A mensagem do Cristo, de primeira, ela não satisfaz o coração do homem. Ela não é uma mensagem humanista, cara. Ao contrário do que muitos estão pregando, não é. A mensagem do Cristo é uma mensagem que fala sobre o reino dos céus. A intenção de Cristo é pregar eternidade para o homem. Se a intenção de Cristo é pregar a eternidade para o homem, ele vai trazer os valores do céu para o homem. Os valores do reino de Deus no homem confronta os meus valores terrenos. Então tem muita coisa que eu, como homem, eu aprendi que é certo no mundo que eu vivo, que quando eu começo a ler a palavra, eu entendi que os valores estão errados. Entende? Desenvolver os frutos do Espírito confrontam os valores humanos que existem dentro de mim. Valores que foram gerados em tempos de carne, valores que foram gerados em tempos mundanos, valores que foram gerados por uma sociedade que já estava presa na iniquidade. Então a palavra que não confronta, a palavra que não bate, a palavra que não entra é a palavra que não transforma, cara.
quer ser liberto, quer ser transformado, ouça palavras que confrontem você a uma mudança. Toda a mensagem de Cristo confrontava alguém. Não é essa facilidade que as pessoas estão dizendo, sabe? Jesus não mudou a mensagem para levar o jovem rico para o céu. Jesus não mudou a mensagem e falou: não, jovem rico, não, você já está cumprindo todos os mandamentos, então vem cá, já está cumprindo a palavra, não vem, vamos caminhar, vamos para o céu. Jesus não mudou a mensagem. Ah, então quer dizer que você já cumpriu todos os mandamentos? Ah, você cumpre tudo, fez tudo. Então beleza, faz o seguinte, quer me seguir? Vende tudo aquilo que tu tens e me segue. Vem. Olha que coisa terrível. Vende tudo que tu tens e me segue. Aí alguém vai dizer: poxa, então para seguir a Jesus tem que ser pobre? Não, não é ser pobre. A intenção ali de Jesus não é falar de dinheiro. Nossa, o sentido ali é outro. Jesus não quer falar de dinheiro ali. Jesus ali está querendo dizer que mais importante que o dinheiro é Cristo. Esse é o principal ensinamento de Jesus para o jovem rico. Vende tudo que tu tens e me segue. Que Jesus não quer tirar o dinheiro da mão do jovem rico. Jesus quer tirar o dinheiro daqui, ó, do coração do jovem rico. O dinheiro estava tanto no coração dele que ele não foi capaz de vender aquilo que tem para seguir a Cristo. Ele mostrou ali no texto que o dinheiro valeria mais para ele do que Cristo. Aí o texto diz: porque ele tinha muitos bens, porque ele tinha muito dinheiro. Ele tem muito dinheiro, mas vai ficar tudo aqui na terra. Se ele seguisse a Cristo, ele levaria a eternidade com ele. Entende? Qual é a proposta do Evangelho de Jesus? Larga tudo que tem e me segue. Não é tirar o dinheiro da mão dele, é tirar o dinheiro do coração dele, para caminhar com ele, para viver um relacionamento com ele. Esse é o Evangelho de Jesus, um Evangelho que me transforma, que me motiva a viver uma vida de transformação, que me motiva a viver uma vida de arrependimento, uma vida de mudança, sabe? Não é essa graça barata que alguns estão se apoiando nela. Ah, porque a Bíblia fala que Paulo disse: a minha graça te basta, quando Deus falou com Paulo. Não, tudo bem, Deus falou para Paulo que a salvação é pela graça, não é pelas obras, mas aquele que é salvo, ele tem uma vida de relacionamento com Cristo. Ele se relaciona com Cristo, porque Colossenses capítulo 3, versículo 1, 2 e 3 diz que aquele que ressuscitou com Cristo, ele possui a mente no céu. Então eu não me santifico para ser salvo, mas por eu ser salvo eu me santifico. Como é que eu tenho certeza que eu estou caminhando para o céu? Quando eu estou vivendo uma vida de santificação, no processo de santidade. Esse é o caminho do céu, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Isso é bíblico, cara. Está na Bíblia isso. Precisamos voltar, colocar Cristo no altar. Precisamos voltar, colocar Cristo como centro das nossas mensagens. Precisamos dizer para as pessoas, se elas querem entregar a vida a Cristo, e não entregar a vida para melhorar de vida, entregar a vida para ganhar uma casa, entregar a vida porque Deus vai mudar o casamento, vai mudar a família. Não. Isso é consequência do que o Evangelho dá. Quer entregar a vida para Cristo, para que Cristo te salve. A motivação é essa. Se quer uma motivação, para ser salvo, somente. A principal é essa. Precisamos trazer Cristo novamente para o centro das nossas mensagens, para os nossos sermões. Precisamos incomodar, impactar essa geração com uma palavra de mudança, de transformação, porque só assim nós viveremos um avivamento verdadeiro. Se queremos viver um avivamento, esse povo precisa viver um despertamento que só pode ser vivido através da palavra. Não existe avivamento que não seja manifestado pela palavra. Eu estou falando de avivamento e não de movimento, de barulho, roda-roda, gritaria. Isso aí não é avivamento. Por mais que avivamento possa gerar tudo isso, barulho, mas barulho não gera avivamento. Avivamento pode até gerar barulho, mas nem todo barulho gera avivamento. Eu estou falando de avivamento. Então o que é avivamento verdadeiro? Mudança de vida, mudança de caráter. Avivamento é quando alguém ouve a verdade do Cristo e já sai com a intenção de ser transformado pela palavra que ouviu. Avivamento é quando a pessoa ouve a palavra e muda o caráter, se transforma, gera dentro dela os frutos do Espírito.
Porque a intenção do avivamento é gerar uma transformação verdadeira, para que a pessoa tenha força e capacidade para ir para o céu. Ok? Então essa é a intenção do verdadeiro avivamento. É uma renovação espiritual, para que ele tenha força para renunciar à carne, para vencer a si mesmo e caminhar para um caminho de salvação, um caminho de eternidade. Cristo nos deu o direito de ser salvo. Só que eu preciso entender que esses direitos estão envolvidos com Cristo. Com Cristo. Eu tenho que pregar sobre Cristo, falar de Cristo, dizer sobre Cristo, ensinar sobre Cristo, propagar Cristo em cima do altar, para que as pessoas entendam os valores do Cristo na terra. Ok? Então é isso. Guarda essa palavra. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Se não levar a cruz, se não tiver a renúncia, se não abrir mão de algumas coisas por amor a Cristo, abrir mão de tudo, porque a Bíblia fala de vida. Vida para nós é tudo. A vida para nós não vale mais do que casa, não vale mais do que carro, não vale mais do que dinheiro. A vida vale mais do que tudo para nós. Só o que vale mais do que a vida para nós é Cristo, sempre Cristo. É por isso que ele fala: se você não abrir mão da sua vida, daquilo que é mais importante para você por amor a Ele, você não é digno dele. Aquilo que é mais importante na sua vida é Cristo. Por quê? Porque aquele que entrega a sua vida por amor a Cristo, esse a salvará. Aquele que perde a sua vida por amor a Ele. Então entenda isso aqui, e eu termino essa palavra dizendo isso: que o Evangelho vai provocar perda na sua vida. Você vai perder muita coisa, aí você vai ganhar muita coisa também. Você fica tranquilo que o propósito da perda é gerar alguma coisa dentro de você. O propósito da perda não é você viver uma vida negativa, de derrota, de desgraça. Não, isso não tem nada a ver com o Evangelho. O propósito da perda é você perder as coisas do mundo, os valores do mundo, tudo aquilo que o mundo te ensinou. Você vai perder muita coisa lá fora. Vai doer um bocadinho, mas depois você vai ganhar muita coisa do céu. Valores que o mundo não pode te dar. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Se você estiver assistindo isso no YouTube, se inscreve no meu canal. Se você quiser também me seguir no Instagram, coloca lá pr.rodrigo_Santana com 2 N's. Me segue lá para você ser edificado também através da minha vida, do meu ministério. Em breve eu vou fazer uma série só falando sobre o Evangelho de Jesus no meu canal no YouTube, tá bom? Então entra lá, não perde não. Eu acredito que nos tempos que nós temos vivido, essas mensagens são extremamente importantes para esse tempo, tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Fica na paz de Cristo. Tchau.